Senhoras e senhores, boa tarde, boa madrugada, boa noite para quem for assistir essa live futuramente, porque a live ficará gravada. E hoje estamos numa live mais e mais do que especial. Para mim e para muita gente é uma live atual, pode ser que não também, mas ainda continua com muita polêmica, com muita dúvida. Por isso que é, claro, uma live especial, mais uma live especial da revista Fator Jurídico. Hoje estou aqui com o professor Michel. Sempre quando eu solicito, quando eu falo, professor, estou precisando de você, na hora ele fala, vamos lá, só vamos ver uma agenda, que a vida dele é corrida, claro, né? E também estamos hoje aqui com o doutor Stefano, que também vai abrilhantar essa live de hoje. Eu não vou falar mais nada, gente. Hoje eu já vou passar para eles, porque eu hoje sou aluna deles, tá? Então, professores, a palavra é toda de vocês. Por favor, Stefano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem nos ouvindo. Sempre um prazer. Um tema de extrema importância, né, com relação à inteligência artificial e a utilização nas produções acadêmicas. Acho que o ponto mais importante para nós fazermos essa abertura aqui é que o mundo de hoje nunca foi tão fácil produzir conhecimento, mas, ao mesmo tempo, cometer um ilícito, às vezes sem perceber ou percebendo, também tem o mesmo viés de facilitação. E a grande pergunta que se faz numa situação dessa é: até que ponto podemos usar IA sem incorrer em punibilidades, ou mesmo sem cometer ilícitos vigentes ou ilícitos ocultos, e expor ali a risco acadêmico e até outros tipos de riscos. Então, acho que é o ponto mais importante aqui da abertura, né? Acho que seria um gancho importante, os limites, né? Até que ponto podemos, né? O professor Michel, um estudioso muito forte nisso, eu, um operador do direito muito forte também, né? Para quem não me conhece, meu nome é Stefano Cruvinel, eu sou um ativista e um jurista de boas práticas processuais, principalmente no direito probatório. Nosso escritório cuida bastante de litígios de alta complexidade, que tenham um viés de complexidade alta. Então, na prática, hoje em dia, as ferramentas de inteligência artificial, elas estão invadindo o nosso cotidiano, né? Elas já estão presentes há mais de 10 anos ali, desenvolvidas, mas a nível varejo, a nível pessoas físicas, cerca de 3, 4 anos que invadiu o nosso cotidiano. São ferramentas poderosas, importantes, facilitam o nosso dia a dia, são ferramentas, mas tem que ser usada e bem utilizada para coisas que são necessárias. Importantíssimo saber o limite de usar elas. Então, professor Michel, queria que você falasse um pouco também a respeito, né, da IA na produção acadêmica, se isso é uma oportunidade ou uma armadilha, né? Perfeito, doutor Stefano. É uma honra estar aqui com vocês, né? A doutora Daniela é uma pessoa que eu gosto bastante, nós temos essa certa afinidade. Estamos também construindo novas pontes para 2026, 2027. Doutor Stefano, eu tenho um serviço com ele, né? Eu trabalho no escritório dele. É uma pessoa que eu também tenho uma consideração, um respeito imenso, admiração também. Mas esse tema, quando nós falamos de inteligência artificial, uma ferramenta que facilita a vida das pessoas, principalmente quando nós somamos isso com a ansiedade social, que é algo que permeia a vida de todo mundo, então nós temos ali uma solução muito rápida. Então eu entro hoje numa ferramenta digital dessa e coloco lá uma temática que eu quero que seja elaborado, que eu quero que tenha uma busca, uma solução muito rápida, e pronto, né? Em questão de segundos eu já tenho ali uma resposta acerca daquilo, ou até mesmo, digamos, um trabalho pronto, né, para entregar para o professor, para a professora ali da faculdade. Mas nós temos aí hoje um entrave bastante considerável nas universidades, que nós usamos também uma ferramenta chamada farejador de ChatGPT ou farejador de outras inteligências artificiais também.
Então, hoje, contextualizando isso no meio acadêmico, quando eu faço uma banca de mestrado e doutorado que tem uma consistência maior acadêmica, nós temos a autorização institucional pelas universidades particulares, públicas, né, federal e estadual, de reprovar o aluno, e esse aluno ele acaba perdendo tudo que ele fez ali naquela trajetória dele. Ou seja, quando você tem um mestrado ali, que você tem uma dissertação acerca daquela temática, e você cursou ali 1 ano de disciplina, se debruçou acerca da sua dissertação, fez pesquisa empírica, fez a tabulação de dados, escreveu tudo aquilo, em uma das sessões ali da sua dissertação, você acabou utilizando a inteligência artificial. O farejador pegou e a banca invalidou esse trabalho. Então, você, inclusive, vai receber um processinho aí por questão de violação de direito autoral e, ademais, você também vai ter o seu certame ali, se for na universidade pública, totalmente cancelado. E outra questão também que nós temos é justamente isso. Se você está buscando a constância de publicação e também de uma produção acadêmica significa profundidade, não é superficialidade. Então, eu não busco algo superficial, eu preciso buscar algo que esteja ali justamente com uma espécie de começo, meio e fim. O trabalho acadêmico, ele possui isso. Então, eu já não vou falar o nome da instituição, que eu sou correlacionado com algumas, mas numa banca de doutoramento, que é mais gravoso ainda, a moça, em véspera de exame de qualificação, que é lá no final, então nós temos a qualificação e a defesa, o trabalho dela, a tese, estava com 400 páginas, totalmente feita pelo ChatGPT. Então, assim, é uma questão que gerou uma reprovação, gerou essa questão também do cancelamento do doutorado dela todo, inclusive, e tem mais algo também que precisa ser mencionado. Tinha uma questão que agravava tudo isso, que ela recebia bolsa da CAPES. Então, essa bolsa ela deve ser corrigida, tem que fazer toda a correção monetária e devolvida também para o órgão de competência. Então, nós estamos falando hoje aqui dos dois lados da moeda. Até que ponto eu posso utilizar uma inteligência artificial para me ajudar no meu dia a dia e até que ponto também eu vou mandar, né, para uma revista de alta complexidade um texto, né, feito por uma inteligência artificial que em muitos dos casos também contém plágio no meio disso e daqui a pouco eu posso responder por essa questão. Stefano? Excelente. Isso é um ponto que acho que a ética, ela não é um freio da tecnologia, tá? Só que ela é uma condição de uso. Nós todos aqui já participamos e já contratamos Next Finish em plataformas tecnológicas, né? Termos e condições de uso. Quem é que não conhece estes termos, né? Só que a ética não pode ser utilizada pelas Big Techs como um freio tecnológico. Nós não estamos aqui querendo frear o avanço tecnológico, muito longe disso. Mas existem limites, né, de autonomia, justiça e beneficência com relação à maleficência, que não são conceitos abstratos, são conceitos e critérios claros de legalidade que têm que ser pensados e que são coisas consideráveis e inaceitáveis para o meio acadêmico. O próprio exercício do pensamento, o próprio exercício do saber, da sapiência, do saber, da sabedoria, ele é um exercício de pensar. As ferramentas de inteligência artificial, ou inteligência artificiais, elas estão pensando por nós, tá? E o simples exercício do pensamento e trazer ali alusões sobre ideias, sobre formatos, é o que é veementemente punido. O ato de execução é o ato de concretização daquele dano, que é in re ipsa. É um dano presumido sobre aquilo, tá? Juridicamente falando. Então, se você comete um ilícito, utiliza de uma plataforma tecnológica, de uma inteligência artificial, seja GPT ou outras, né? Porque cada dia vai saindo uma IA para combater uma IA para reescrever a IA para tirar os códigos da outra IA. E isso cai ali dentro de uma banca examinadora, ou até mesmo uma utilização indevida de imagem, tem sérias jurisprudências sobre isso, tem entendimento jurisprudencial do próprio STJ sobre isso, dos tribunais superiores, dos TRFs, já entendendo que a utilização não é um freio tecnológico. Ética não é um freio tecnológico, é uma condição de uso, é um formato que você tem que se utilizar de alguma maneira moderada.
Afinal, a IA só é ética se preserva uma decisão final humana. Se ela pensa por você, se ela age por você, o livre exercício do pensamento fica mitigado. E aí já começa a contaminar esta prova, contaminar esta evidência, contaminar essa produção intelectual e acadêmica de forma veemente. E se contamina desde a origem, o fim já está contaminado. Então, ainda que você utilize como um mero exercício do pensamento, isso é extremamente discutível, mas não é auditável. Perfeito. Então, utilizou para te ajudar a pensar. Entende-se ali como inadequado, mas não inconcebível e incorreto, tá? Apenas inadequado. Não utilizou como ferramenta do saber e da execução? Ok. Estamos aqui dentro de uma zona limítrofe. A partir do segundo que você utiliza para pensar ou não utiliza para pensar, até pensa a ideia, mas põe ela para executar, você está incorrendo imediatamente em uma responsabilidade civil objetiva ou subjetiva sobre aquele tema. Então, é muito importante que o exercício do pensamento acadêmico seja louvável. E o fato da IA pensar, às vezes, muito melhor do que nós, humanos, não a credencia para nos substituir. Eu digo que sempre as pessoas, que as inteligências artificiais não irão substituir os humanos. As pessoas que sabem utilizá-las que vão substituir aqueles empregos. Então, isso é a nível corporativo. A nível acadêmico, você pode utilizar, mas com alguns limites muito claros. O professor Michel vai dar alguns detalhes aqui do limite que pode ser utilizado. A recomendação é não usar, mas se forem usar apenas por ideação, é a minha recomendação técnica. Acadêmico jurídico, o professor Michel vai falar um pouco mais. Trago também o convite aqui à discussão, a autonomia dos professores e estudantes. Até que ponto é ganho ou perda real sobre isso? Escrever 400 páginas, será que é relevante no cenário de gestão do tempo que nós estamos hoje? Será que 400 páginas não escritas por uma pessoa humana não quer dizer que o conteúdo está lá está equivocado? Muito pelo contrário. Algumas das vezes as inteligências artificiais alucinam. Mas e a privacidade de dados que está lá? E o preço invisível dessa tal conveniência de escrever 400 páginas? Isso é muito mais simples do que se parece. Só que, qual que é o preço dessa conveniência? Essa IA educacional de coleta, ela cruza e aprende com informações pessoais, ela traz informações de cibersegurança que talvez não poderia ser utilizada, ela traz dados autorais inadequados, ela traz dados autorais de uma pessoa e credencia outra, o que incorre em dupla punibilidade. Então, será que esse preço invisível não é extremamente questionável e cruzado aí de alguma maneira com a tal LGPD, que não é detalhe administrativo, hoje é risco real para as empresas e para as pessoas? Perfeito, doutor Stefano. O doutor Stefano me fez uma provocação que é justamente isso. A que momento, em qual momento que eu posso utilizar uma inteligência artificial no campo acadêmico? Eu sempre recomendo para os meus alunos, e sinceramente eu tenho alunos de tudo quanto é ordem que vocês possam imaginar. Eu não vou contar tudo, senão vocês vão chorar no final da situação. Tem alunos excelentes, mas tem alunos também que passam por outras questões da vida que, quando eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou ajudar essa pessoa a sair dessa situação? Então, nós temos uma regra muito nítida na academia, que é planejamento e gestão de tempo. Quando um aluno passa em um mestrado, principalmente, e ele me busca, né, uma orientação, uma coorientação, eu falo o seguinte, você não tem tempo, você tem 2 anos no total. Então, esses 2 anos você vai ter que correr. Primeiramente, tem uma fase que eu chamo de lua de mel acadêmica. Você passa no mestrado ou no doutorado, você acredita que a sua vida está totalmente resolvida. Aí, daqui a pouco, passa ali mês de março, você vai chegando em junho, aí em junho você já tem uma questão falando assim, cadê a efetivação da sua pesquisa? Em janeiro do próximo ano, você tem que estar tabulando esses dados. Em junho do mesmo ano, você vai ter que estar qualificando. Em dezembro, você vai ter que estar defendendo. Então, você não tem tempo de absolutamente nada. Então, os alunos, o que acontece? Nesse momento do planejamento versus essa gestão de tempo, eles se perdem totalmente. Ah, professor, eu vou aproveitar para dar uma descansada. Mestrado não é descanso, trabalho não é descanso, doutorado não é descanso, nada é descanso. Então, nós precisamos ter um pouco de fidelidade também com o que você está buscando, esse objetivo de vida acadêmico.
né? Agora, em março, eu encerro meu segundo doutoramento em Direito Civil pela Universidade Federal do Paraná. A minha tese não é feita com ChatGPT, mas ela tem 300 páginas, mas foi de suor. Suor, trabalho, depois do serviço, escrevendo de madrugada, com banca também de revisores de gramática, de português, para ajustar sentido. Então, muita coisa dentro desse nicho. Qual que é o limite, professor, que nós temos ali? Ou quando é que eu posso utilizar uma inteligência artificial nesse cenário? Justamente quando você está fazendo o fichamento. Professor, o que é um fichamento acadêmico? Fichamento acadêmico é a reunião de corte temporal e de planejamento de conteúdo que você vai fazer. Em outras palavras, simplesmente, vamos supor que eu estou trabalhando com plágio, né? Foi uma publicação do Stefano e minha também, na revista Síntese. Então, você trabalha com plágio. Como é que eu vou buscar toda a preparação de conteúdo e como é que eu vou fazer esse fichamento? Então, inicialmente, eu vou utilizar as plataformas Banco de Teses e Dissertações da CAPES, para ver se tem alguma coisa mais robusta, mais relevante. Depois, eu vou utilizar a plataforma Cielo, para ver se eu encontro também coisas importantes, e dentro dessas plataformas eu vou utilizar filtro de pesquisa. Hoje, por normativa do CNPq, e que nós temos também uma reunião anual chamada de meio termo, que é uma reunião de todas as universidades que trabalham com mestrado e doutorado, a regra o que é competência do professor é aguçar que o aluno busque os últimos 5 anos de produção. Então, o que eu tenho de mais atual naquele mercado? Então, eu vou buscar os últimos 5 anos de produção para fazer algo que nós chamamos estado da arte. O estado da arte é justamente essa revisão de literatura, que ela tem uma conexão com o meu objeto de trabalho e ela possui algo também chamado atualidade. Professor, eu posso citar um texto de 1916? Lógico. Nesse caso, vamos supor, eu quero passar pelo Código Civil de 1916, logicamente que eu vou encontrar um texto mais antigo. Ah, professor, estou escrevendo sobre adoção. Você vai citar também, né, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente de 90, então você vai perpassar por isso. Professor, eu quero trabalhar com Sistema Único de Saúde, políticas públicas de acesso ao medicamento. Você vai trabalhar também com a 8080 de 90, que é a legislação do SUS. Então, tudo isso é uma fonte de pesquisa. Então, nós precisamos buscar sempre essa questão de planejamento vinculado com o tempo e, ao mesmo tempo, com aquele conteúdo também que eu vou ter ali. Então, a grosso modo, fichamento significa eu vou reunir numa pasta lá no meu computador, sei lá, eu sempre coloco pasta assim, eu coloco a pasta ou alguma coisa que vai me chamar atenção, algo que eu preciso cumprir prazo, eu coloco a data daquele prazo, e eu vou alimentar de artigos e capítulos de livro aquela pasta, e depois eu vou fazer algo que é basicamente muito humano, preciso ler esse trabalho todo, então eu vou sentar no meu ambiente de trabalho e vou começar a estudar. Eu sou um professor mais antigo, o Botox me mantém bastante atualizado ainda e mais jovem, mas eu sempre peço o seguinte, sabe aquele cadernão que tem uma mola gigante? Você vai comprar um daquele e vai começar a escrever à mão os principais pontos. Professor, não gosto disso, escreve no computador, sem problema nenhum. Mas nós precisamos justamente buscar essa sintonia de qualidade de conhecimento e profundidade do conhecimento também, porque, afinal de contas, nós estamos buscando, né, ser reconhecidos no mercado como especialista. Especialista tem que ter profundidade. Inclusive, hoje, no outro serviço que eu tenho, que é em Brasília, no ILAIS, quando nós vamos fechar algum tipo de projeto do terceiro setor, o terceiro setor entende que, quando você é especialista, eles medem isso por nível de publicação. Vamos supor, o Stefano monta um instituto de inovação. Como é que ele vai vencer a parte técnica disso, além de titulação acadêmica? Produções acadêmicas também. Stefano, te devolvo, porque hoje eu estou falando demais. Mas é essa a ideia. Eu acho que o convite à reflexão aqui para os acadêmicos do direito, para os juristas, né, é que o dano moral por plágio, ele é em ré ipsa. Então, na prática, a única pergunta que tem que se fazer é, não é sobre o abalo, né? Basicamente, a pergunta que se faz não é se você sofreu, né, algum abalo.
A pergunta é: houve a violação? Houve a utilização? Ponto. Né? Então, daí para frente, o dano moral é presumido. Daí para frente, as punibilidades já são presumidas, independentemente de eu ter causado dano ou não. Tá? Então, usa uma lógica bem diferente, e é um ponto bem perigoso, né? Porque é a lógica do plágio da responsabilidade civil, já consolidado. A minha opinião prática sobre isso é que as pessoas têm que entender sempre a inteligência artificial como ferramenta. Ferramenta não do Instituto do Saber, mas ferramenta de utilização para otimização do dia a dia de trabalho, do dia a dia de atividades, e não do dia a dia de pensar. Então, hoje aqui no escritório, né, a gente tem bastante dificuldade, a gente usa bastante IA para sintetizar. Então, a gente tem pareceres muito densos, tem pareceres aqui nossos que passam de 200 páginas, porque tem muita prova, tem muita evidência, muita nota explicativa. Os balanços de uma empresa que nós fomos auditar, dentro de uma ação indenizatória multimilionária, os balanços da empresa basicamente davam ali, se eu fosse juntar aos autos integrais, daria mais ou menos umas 800 páginas. Só ia engordar o processo em 800 páginas. Então, o que acontece na prática? O arcabouço fica grande, os pareceres ficam grandes, porque estão recheados de evidência. Então, a gente tem bastante dificuldade aqui em sintetizar, porque o humano conecta mais lento que a máquina, que é a inteligência artificial, que é uma máquina com pensamento por trás, né? Principalmente as IAs generativas. Depois eu explico a diferença de uma e de outra. Mas o ponto aqui é que quando eu utilizo aqui, a gente traz aqui a linha de pensamento, traz a estratégia, reúne um comitê, faz todo um trabalho para pensar estrategicamente o que vamos fazer. Esse exemplo, né, no qual nós somos convidados para escrever para a revista Síntese, com muito orgulho, né, professor Michel, esse artigo do plágio, o que acontece? Nós temos aqui um desafio enquanto juristas e doutrinadores do direito, de explicar às pessoas o limite. E o limite de utilização de ferramenta de inteligência artificial, ele é muito tênue. Então, o meio acadêmico, na dúvida, não utilize. Não é uma ferramenta de produtividade para o seu dia a dia. Já que no escritório, nós utilizamos não para o exercício do saber, não para o planejamento estratégico de uma ação, mas para uma coleta de evidências, para uma varredura de jurisprudência, para um formato onde você vai analisar cientificamente milhares de decisões, o que é humanamente impossível fazer esse cruzamento de dados. Depois que faz o parecer, fazer uma análise crítica do parecer, onde são os pontos, o famoso advogado do diabo. Então, o ponto que a utilização é para restrição e não para produção. Então, eu utilizo muito mais para sintetizar o conhecimento, fazer uma árvore crítica. Utilize a ferramenta de IA depois da sua tese de doutoramento, sua tese de mestrado, aprovada e sendo científica, já feita por um humano, feita por você próprio, para você fazer uma análise crítica dela, para sintetizar os pontos, você fazer uma melhor defesa, e não para a utilização de uma ferramenta executória. Então, acho que isso sintetiza, né, de alguma maneira, que a IA não elimina a responsabilidade. Infelizmente, ela concentra essa responsabilidade. Então, quem usa a inteligência artificial sem critério não está inovando. Muito pelo contrário, está assumindo um risco jurídico. Então, o futuro, na minha visão, e aí na minha visão técnica, enquanto profissional do direito, enquanto profissional de tecnologia, o futuro da produção acadêmica não será de quem escreve mais rápido, mas de quem escreve com lastro probatório, com ética e com autoria própria. Isso é um ponto muito importante. O que o judiciário está vivendo esse momento incipiente aqui de insegurança jurídica que nós estamos no Brasil? Porque está tudo muito pendurado, e aí dependurado, e vou sendo um pouco menos erudito aqui, pendurado mesmo, no ad argumentando tanto. E isso é insuficiente, isso gera risco, isso gera jurisprudências mil para todos os lados, isso gera insegurança, isso gera entendimentos que o trânsito em julgado já não é mais uma verdade absoluta. Então, que tal a gente olhar para isso como uma ciência de provas, né? Qual é o lastro que você está escrevendo aquilo? Não é sobre o que você escreve mais rápido sobre velocidade, o que você escreve melhor, com mais fundamento. E aí eu trago um pouco para o direito probatório, que é minha área de entusiasmo, né, junto com o Dr. Michel,
que usar isso de forma ética, com autoria, sem pisar na zona limítrofe ali, ou indo até o limite ético que é possível, o limite técnico, né, das fichas cartográficas, até onde pode ser de alguma maneira usar a IA, mesmo sem se incorrer em muitos riscos, eu acho que é o ponto mais importante dessa discussão extremamente rica e também de esclarecimento para as pessoas. Afinal, a maioria das pessoas está usando indiscriminadamente as plataformas e correndo riscos adjacentes, tanto da perda efetiva do que você está pleiteando, como eventual perda retroativa, né, doutor Michel? Temos alguns entendimentos aqui de que em determinadas bancas, você está aplicando para um doutorado, não foi isso que nós vimos recentemente? Aplicou para um doutorado e ali está tendo talvez descredenciamento do próprio mestrado já conquistado, não foi isso? Salvo em melhor juízo, teve uma situação análoga, qual nós vivenciamos, não foi? Exatamente, exatamente. E assim, eu que transito muito por essa parte das bancas de mestrado e doutorado, eu vejo que as pessoas tentam buscar de uma forma bastante superficializada, né? Até estava lendo um comentário aqui de uma doutora, falou assim, o mestrado é muito difícil. E de fato é um negócio muito difícil, né? Porque você não basta montei um bom projeto de pesquisa. Até meus alunos de mentoria me perguntam isso. Eles falam, professor, e quem não tem acesso a uma mentoria, como é que faz tudo isso? Porque tudo é uma estratégia, tudo é uma métrica exata ali que você tem que buscar justamente uma construção de tudo isso. Então, hoje, eu sempre falo que tem um viés da psicologia também, a doutora Denise está aqui, um abraço para ela. Então, tudo tem um viés da psicologia que as pessoas estão muito ansiosas, né? Então, muita gente me olha. Esses dias eu estava em uma reunião com uma advogada angolana e eu fui escrever um projeto de lei. Ela falou assim: cadê doutor Canuto, né, o senhorzinho, pós-doutor? Ela falou: não é você. Então, assim, as pessoas estão ansiosas porque essa caminhada acadêmica ela tem muita dificuldade, tem muito entrave aí no meio do caminho, mas é algo que precisa ser buscado. Né? Hoje, a minha construção com o Stefano ela é justamente essa construção técnica e acadêmica. A gente sempre brinca que nós temos uma composição complementar. Isso é muito interessante, porque isso elogiando a atuação dele também, uma pessoa que valoriza também esse viés acadêmico dentro do escritório dele, que é um escritório altamente técnico. Mas hoje nós temos, eu vejo diversas vezes, pessoas cometendo esse ato aí de violação de direito autoral, tanto em questão, eu estou em várias frentes, né, tanto como editor de revista, como editor de livros, de editoras de livros, e como banca também, que eu sempre faço banca de entrada, banca de mestrado de saída, banca de mestrado de saída e entrada, que é a seletiva e também a defesa. Então, eu percebo que as pessoas estão com bastante dificuldade de entender isso. Como é que eu busco esse aperfeiçoamento, como é que eu busco essa profundidade e também como é que eu faço gestão de tempo. Acho que esse é o grande nó social que nós temos hoje. As pessoas tentam fazer de tudo um pouco, né, na vida delas e acabam perdendo também a mão aí na excelência. E para você ser excelente em alguma coisa, acabei de gravar uma aula de pós-graduação com uma advogada de 88 anos, que ela é pós-doutora também pela USP e tudo mais, e eu tive o privilégio sou um professor um pouco mais velho também, eu tive o privilégio de 2017, 18, fazer a atualização legislativa de um livro dela. Então, ela me contratou por meio de um grupo de adoção de São Paulo, e esse grupo de adoção ele acabou indicando o meu nome. Então, eu penso que essas questões que nós temos hoje, que nós precisamos buscar de aprofundamento, de aperfeiçoamento, elas não surgem também da noite para o dia. Talvez a doutora Denise, que está aí também nos ouvindo, ela tenha uma explicação lógica para isso também. Está todo mundo hiperconectado, está todo mundo ansioso, e está todo mundo também querendo chegar lá sem percorrer esse caminho. Que eu digo a vocês que é um caminho, não tem nada de bonito, não tem nada de... Nossa, professor, como é lindo fazer 2 doutorados. É terrível, gente, não tem nada de bonito. É um pouco de insanidade mental da minha parte, com um pouco também e um pouco mais de insanidade mental. Stefano, devolvo a palavra para você, desculpa a brincadeira. Não, que isso. Eu acho que tudo vem a contribuir com um grau de elucidação
mais relevante para o tema. Primeiro, obrigado pelos elogios. Eu acho que esse viés acadêmico dentro de produções técnicas, jurídicas, ele acaba que dá um fomento e um fundamento para as produções. Hoje no judiciário, tem uma dificuldade muito grande das questões probatórias. Existe também uma dificuldade enorme com relação às fundamentações acadêmicas, tanto pelos operadores do direito em amplo aspecto, tanto pelos próprios juristas e próprios juízes, tá? Desembargadores, que às vezes incorrem em alguns delitos acadêmicos de citações inexistentes, utilizando IA também, não é só os advogados que estão cometendo erros, vários juízes, em várias decisões, estão cometendo alguns equívocos por utilização indevida. É uma ferramenta que vem para tomar o nosso dia a dia, não tem como nós escaparmos dela, mas também tem que ter um freio moral, um freio ético, e aí, principalmente na academia, tem que ter a ver essa sensibilização ali para os postulantes, para a utilização não tão invasiva dessas ferramentas no exercício do pensamento. Então, cabe aqui uma segunda reflexão, que o professor Michel falou e eu acredito e gosto de assinar embaixo disso, é que não podemos, em nenhuma hipótese, transcrever o que ela coloca para a gente como sendo uma verdade absoluta, tá? A inteligência artificial, aí eu estou saindo um pouco do campo acadêmico, ela é uma ferramental que precisa de compliance, ela precisa de validação humana. A ferramenta artificial, por maior desenvolvimento que tenha, ela é uma ferramenta que possui grau de alucinação, principalmente quando o volume de dados é muito grande. Ela conecta muitos pontos, muito mais rápido do que nós, humanos, mas ela alucina, ela traz jurisprudência que não existe, uma pergunta um pouco mais enviesada traz coisas que não têm pertinência. Então, aqui no nosso escritório, nós temos aqui um consultor de tecnologia com mestrado, professor de pós-graduação de inteligência artificial, ex-conselheiro, ex-consultor da SAP, da Sankia, da TOTUS, né? Trabalhou comigo em alguma dessas empresas, inclusive, que entende tudo de inteligência artificial, mas eu tenho um departamento aqui interno só de checagem dessas informações, com um parecerista, acadêmico, advogado, para checar todas essas informações em pareceres técnicos. Por que um advogado para checar? Porque ele sabe o limite da legalidade, sabe o limite da ética. Porque o técnico, por técnico, às vezes ele mal sabe escrever. Imagina um profissional de tecnologia, desenvolvedor de código, escrevendo um parecer. É praticamente uma sentença de morte para ele. Mas a gente precisa daquele profissional técnico para falar que o código-fonte está errado, que a escritura do código foi feita de forma inadequada e que não foi documentado aqueles códigos, ou seja, é intranspassável a terceiros aquilo. Perfeito, às vezes é o objeto e o mérito da ação. Mas também precisa de alguém para traduzir isso para um brasileiro médio, para um juiz leigo, para um profissional, para um perito judicial que às vezes não conhece tanto quanto deveria dentro de uma perícia, aquilo para chegar ao resultado, do fim, de comprovar a verdade, chegar à justiça. Ao contrário, nós vamos ter uma briga ali muito desigual, onde o juiz fica ali vendido, o perito às vezes não tem toda a árvore de conhecimento, e ali aquele profissional técnico necessário não sabe como traduzir para um brasileiro médico para um parecer. Então, mesmo tendo um técnico, tendo inteligência artificial, tem que ter uma área de checagem, se possível com profissionais do direito, uma vez que é um ambiente forense, mesmo sendo produções técnicas, pareceres de auditoria, pareceres de perícia, ou pareceres jurídicos, eventualmente, mas tem que haver uma checagem sobre aquilo. Várias vezes, dependendo do prompt que for fazer dentro de uma inteligência artificial, se você solicitar ela imediatamente aquilo, ela vai enviesar exatamente o que você quer e ela vai criar aquilo, independentemente de existir ou não. Então, tem que haver essa checagem, e isso eu não estou falando pelo viés acadêmico, estou falando pelo viés prático do dia a dia. Então, você vai fazer um e-mail para uma pessoa, dentro do seu ambiente laboral, você vai fazer um livre exercício de pensamento, vai te ajudar a pensar excelente. Agora, não execute com aquilo no viés acadêmico, na dúvida não. No viés operacional, técnico, faça uma checagem daquilo, utilize aquilo como ferramenta de pensar, fora do ambiente acadêmico, ferramenta do agir, fora do ambiente acadêmico, e ferramenta do checar. Então, entenda que é proveitoso em termos de gestão do tempo. Agora,
não podemos aqui prejudicar a qualidade em detrimento do tempo. Eu costumo dizer que em processo judicial, quando você tenta acelerar a ação, de alguma maneira, você está pulando degraus do processo. E isso é fatal em ação. Tá? Então, primeira meta de todo grande escritório que tem ali um viés de boutique, quer fazer um trabalho de efeito qualitativo e não quantitativo, ele tem que se preocupar em fazer muito bem as etapas dentro de uma celeridade, dentro de uma produtividade, mas fazer muito bem as etapas, utilizando todas as ferramentas necessárias para aquilo. Mas também tem que sempre ter o advogado diabo aqui para fazer a checagem, e aí tem um departamento de compliance para verificar todas essas informações usando. Vai escalar? Vai. Talvez eu teria muito mais pessoas hoje se não utilizasse ferramentas de inteligência artificial desenvolvidas internamente aqui no escritório, tá? Na utilização pública de mercado. Mas tem que haver essa checagem humana, mesmo na produção, nesse caso, não só na produção acadêmica, é uma produção intelectual para um fim específico para clientes. E isso vai fazer com que nós todos tenhamos mais tempo com as nossas famílias, mais tempo de vida, mais qualidade de vida, utilizando essas ferramentas. O trator não substituiu toda a mão de obra. Ele só mudou o padrão e o perfil daqueles que operam o trator na lavoura. Esse é um exemplo muito vívido da inteligência artificial no nosso cotidiano. Ótimo. Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês... Só interrompendo, a gente está com uma pergunta aqui. Sim, ele até já colocou aqui a pergunta dele e colocou um tracinho para vocês verificarem e tentarem responder essa pergunta dele. Professor Michel, faça as honras. A primeira pergunta é sua. Sim. O que eu penso? Ele colocou essa questão vinculada com a IA, a opinião dos doutores, se é uma solução para faculdades medíocres, né, ou potencialização do erro estrutural. Eu prefiro não opinar muito nessa parte, porque eu trabalho em várias faculdades online, né, então eu prefiro não repisar nisso, mas como eu sou muito enxerido, a Daniela já me Michel, conhece... acho que você está no mudo. Está no mudo? Não, eu estou te ouvindo. Ouvindo? Estou. Então, retornando, como eu sempre estou nessa questão de várias faculdades online, faculdades novas, inclusive eu sou validador de curso, eu penso o seguinte, a doutora Daniela me conhece, sabe que eu sou bastante enxerido mesmo, eu vou entrando talvez onde eu nem sou chamado, mas o que eu penso hoje é que nós estamos sim com uma falta de qualidade imensa, né? Não só nessa formulação de conteúdo para as faculdades, mas também na preparação de professores. Então, vira e mexe eu tenho que contratar professor, faço isso também pela mesma plataforma que estamos, eu peço para ele gravar uma aula, eu fico nos bastidores assistindo, e dessa aula tem um viés de contratação ou não. Então, assim, o que eu digo a vocês é que a questão estudantil hoje ela está bastante mesmo comprometida, não vou chamar de medíocre, mas está bastante comprometida. Então, nós estamos com um sistema que vem replicando também da aula presencial para a aula remota também, que é o professor, em muitos dos casos, ele tem um esforço ali de preparação, e o aluno finge que está em outro lugar, né? Eu já tive várias situações, inclusive Daniela, eu ouço só você, tá? Ele não ouve. Só eu? Não sei se o pessoal está ouvindo. Professor Michel, eu não estou. Eu estou ouvindo o professor Michel. Pessoal, quem estiver aí no chat, se tiver ouvido o professor Michel, faz algum sinal para mim, já me ajuda bastante. Vamos ver se o pessoal responde aqui no chat, porque a gente está ao vivo, tá? Denise, doutora Denise, que também está sempre aqui palestrando com a gente, ela falou que está ouvindo. Professor, quer sair e entrar de novo para a gente ver se você consegue? Vou tentar. Tá. Enquanto isso, o professor Michel continua. Essa pergunta do Edson me jogou na fogueira. Me jogou. O Stefano também me jogou na fogueira. Falou, responde aí. Mas eu penso isso, nós estamos vivendo algo bastante sensível hoje, que também está conectado com essa minha visão de as pessoas não querem estudar, elas não querem buscar o conhecimento, elas não querem ter essa hora bunda que eu falo, você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que desenvolver as coisas, né? Então, não é simplesmente
Aí eu quero um resultado, né? Uma aluna minha aqui de mentoria, a Ana, acabou de entrar. A Ana mesmo, ela sempre fala, professor, o senhor mudou o meu jeito de pensar a estrutura educacional, é um jeito apaixonante, é um jeito que você vai aprofundando todos esses aspectos. Então, assim, eu penso hoje que nós estamos nessa questão, sim, de perdendo qualidade, mas isso não surge de 2026, isso já tem uns 10 anos que já está passando por esse processo de enfraquecimento, né? Em algumas instituições que eu tenho acesso à coordenação, eu converso diretamente, falo, vamos repensar um pouco esse time. Não, professor, porque isso daqui é colega do meu amigo, então, e ele quer dar aula. Então, poxa, mas para você dar aula, primeiramente você tem que estudar aquele conteúdo, né? Então, nós passamos por algumas divergências aí, enfim. Não quis entrar muito nesse assunto porque é bastante sensível. Não sei quem fez a pergunta, mas ainda bem que eu não estava ouvindo a resposta. Me jogou na fogueira e o Stefano me jogou de novo também. Ele falou, doutor Michel, fica aí que eu vou sair e já volto. Na verdade, não foi proposital, não foi proposital. Deu certinho, viu? Nós estávamos até, vale compartilhar com o público, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu, profissional de tecnologia, credenciado, eu acho que atuação em 19 estados, TRF1, TRF6, autor de doutrina do meio de tecnologia e direito, não estava conseguindo acessar a ferramenta para a palestra mais cedo. Então, estou Exatamente. conectado aqui hoje pelo celular, não me recordo as minhas senhas de YouTube, estão lá com o meu marketing, com o meu time de assessoria de imprensa. Não estávamos conseguindo nos conectar aqui pelo celular. Então, às vezes, pessoal, nós estamos aqui num formato de dependência muito forte tecnológica. Gostaria, vou ouvir a resposta depois, que a pergunta foi bem avançada, vamos dizer assim. Professor Michel hoje, né, está brindando a gente com a voz dele normal, né, Michel? Da última vez você estava com a voz de locutor de AM, AM. muito forte, tadinho. Uma Ele frequência estava meio baixa. ele tava bem ruim. Nós também estávamos numa sequência de palestras, foi duas no No mesmo mesmo dia, eu em dia. deslocamento, e coitado, o Michel estava com uma voz Afônico. afônica também. Então, hoje nós estamos com a voz normal aqui. Então, pessoal, eu acho que já indo aqui, não sei se tem mais algum detalhe, mas indo para o encerramento, eu acho que a IA está nos brindando com a burrice alheia. O que é isso? Vamos perder um pouco a erudição, vamos falar o português, claro, para todo mundo. A IA está emburrecendo as pessoas, tá? As pessoas estão deixando de pensar, porque a IA pensa melhor, é muito simples. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui. A IA pensa mais rápido, acessa o maior banco de dados do mundo, quem lutar contra isso está fora do mercado nos próximos X meses, X anos ali. Só que existe limite. Então, aprenda a usar, aprenda os limites, aprenda os limites éticos, converse com um advogado, converse com um profissional do direito, com um jurista, com algum auditor, que vai te falar ali certos limites, né? Você está dentro de uma produção acadêmica, conversa com quem sabe, com quem tem um pós-doc nisso, ou o professor Michel, 3 ou 4, sei lá mais quantos, né? Professor Michel, eu acho que o currículo Lattes dele trava ali o WhatsApp das pessoas. E, salvo engano, na última vez que eu visualizei, tinha 90 páginas, né? É, então, assim, de publicação. Eu pretendo chegar pelo menos em um terço disso, né? Dentro dessa produção. Eu falo que existem dois tipos de currículo, o currículo acadêmico e o currículo prático. Eu quero ter um pouquinho dos dois, né? Quero aprender um pouco com cada profissional do direito que eu convivo, dentro de cada processo, é um aprendizado novo, hoje é um outro aprendizado, tanto essa preparação para a palestra, tanto esse tema que a gente já vem discutindo, e outros temas, né, que o professor Michel me convida ali para algumas fogueiras, né, Michel? Cyberbullying, e aí vai, né? Tive que fornecer uma palestra também para uma universidade federal, né, sobre tecnologia no meio da melhor idade, né? Então, tinha seus dificultadores de passar esse conhecimento, né, para pessoas de idade mais avançada, e a importância dessa erudição, porque hoje estamos vivendo cenários de golpes atrás de golpes, né, cada vez mais sofisticados, avatares de pessoas falando como se fosse eu. Ainda bem que eu não sou uma IA, né, trouxe aqui algumas intercorrências, a intercorrência do próprio aparelho tecnológico aqui, que não tinha a senha adequada para entrar,
depois, numa pergunta mais avançada, tive que sair e voltar novamente para a sala. Então, isso demonstra que determinados erros demonstram. Uma IA é quase perfeita, né? Ela não erra, ela não erra. Uma pessoa colocou aqui um comentário, ele já sumiu. Correção ortográfica, isso é importante. Mas às vezes um erro ortográfico demonstra ali que você está utilizando e escrevendo normalmente, né? Obviamente, foi a Denise, né? Exatamente, doutora Denise, né? Eu acho que essa ferramenta como corretor ela é boa, mas o erro às vezes mostra a humanidade que está por trás daquilo, né? Então, se eu estivesse avaliando dentro de uma banca ou avaliando determinada produção, um erro ou outro, ele mostra que foi humano. A perfeição demonstra que aquilo foi puramente feito por inteligência artificial. Já há entendimentos dos tribunais, tá? Que os operadores do direito, os juízes, os magistrados podem utilizar a inteligência artificial desde que haja uma ratificação. Só que, se os juízes elocobrarem jurisprudência que não existe, assim como os advogados, eles incorrem determinadas punibilidades no CNJ, as sentenças podem ser anuladas por erro material, por utilização indevida. Mas não é bloqueado utilizar, a questão é até que limite vai ser utilizado. Estava assistindo uma sustentação oral recentemente, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e pautou para virtual, e basicamente enviou-se uma gravação ali por inteligência artificial com os magistrados. Apesar de não ter nada bloqueando, acredito que houve uma inferência ética ali, os magistrados não se sentiram muito confortáveis. Estavam todos presenciais na bancada, assistindo ali, buscando ver um profissional a realizar um trabalho altamente necessário e digno, né, o trabalho advocatício, e o profissional utilizou da ferramenta e fez uma gravação, e a ferramenta fez não só a gravação, mas como gerou uma voz de terceiro para ser colocada. Então, assim, nós temos que ter alguns cuidados aqui para não desumanizar aqui a utilização, com essa utilização exacerbada das ferramentas. Ao final, regrinha de ouro para todos aqui. Eu gosto sempre de definir algumas regras mínimas, né? Se eu não consigo defender a autoria do raciocínio, eu não poderia assinar ela. Então, se você quiser conversar comigo sobre os temas que eu escrevo, eu tenho que minimamente saber defendê-los em grau veemente. A partir do segundo que você não defende aquilo que você escreve, talvez você não seja o autor daquilo. Ou minimamente tenha estudado sobre um autor. Porque o exercício livre de pensamento, ele é basicamente exercitar com outros pensadores aquilo, né? Vamos mais uma obra, né, para publicar, né, doutor Michel? Uma obra muito importante de provas forenses, né, de responsabilidade civil, que vem aí a chamada. Então, as nossas publicações como editor na revista Magis, na revista Lex, na revista Síntese, que serve ali, inclusive, por coincidência, de plágio, né, e outras falando de lucro cessante, são temas que são práticos para operadores de direito, são grandes dificuldades da operação cotidiana de advogados. Aliás, vale ressaltar, a academia pode ser uma alternativa para advogados sanearem um pouco dessas jurisprudências mil que tem no judiciário brasileiro e essa dificuldade de julgamento para os magistrados. Então, acho que essa regrinha de ouro, se eu não consigo defender a autoria do raciocínio, eu não deveria, eu não posso assinar aquilo. Então, pensem nisso antes de utilizar a ferramenta de inteligência artificial dentro da produção acadêmica. Perfeito, Stefano. Para finalizar a minha fala, pessoal, quando nós falamos de tudo isso, todos esses assuntos, né, essas frentes acadêmicas e técnicas, eu preciso dizer a vocês que nós temos aí também as sanções, né, aplicáveis para quem faz isso. Mas, professor, o senhor já iniciou aterrorizando todo mundo, né, falando de banca, de cancelamento de mestrado, doutorado, devolução de bolsa de estudo também, CAPES, CNPq. Mas tem alguma coisa além disso, professor? Tem. Nós temos a Lei de Direito Autoral também, a 9.610, de 98, que ela vai também assegurar essa questão autoral. Eu vou contar um caso real para vocês, eu não vou citar nomes, logicamente, né? Não quero ser processado, mas teve um rapaz com um perfil acadêmico, nacionalmente falando, que ele começou a participar de audiências públicas e tudo, e ele falsificou um pós-doutoramento pela Itália.
Então, esse rapaz, ele plagiou cerca de 72 livros de outros autores, colocando o nome dele. Ele simplesmente baixava os arquivos, convertia em Word, colocava o nome dele e publicava. Então, ele está sendo indiciado por diversas questões dessa. Então, direito autoral, essa questão do autor, ela é muito importante, e que nós tenhamos também esse exercício tanto de paciência quanto também de cautela, né? Porque, vamos supor, o que a doutora Daniela escreve não fui eu que escrevi. O que o doutor Stefano escreveu não é autoria minha, a não ser que você esteja em coautoria. O que é uma coautoria? Nós estamos dividindo ali o espaço, né? Talvez um validando uma parte para o outro também. Então, nós temos essa questão também da lei do direito autoral, e nós temos também o artigo 184 do Código Penal, que vai também falar da questão do plágio. Para quem tiver interesse, pelo repositório do TJ do Distrito Federal, nós temos lá acesso também às nossas publicações. Para quem tiver interesse, tem também acesso a essa do plágio, que nós fizemos como uma espécie de retaliação ali dentro do processo, que também fala desses assuntos que nós falamos aqui, logicamente com um viés mais técnico-processual. Doutor, agradeço imensamente o convite, né? Uma honra. Duas pessoas que eu admiro e gosto bastante, falo de verdade mesmo, que é o doutor Stefano, né, meu companheiro de estrada, e a doutora Daniela também, que também é minha companheira de estrada. Então, agradeço muito o espaço aqui e essa oportunidade também de debater assunto tão importante com vocês. Eu também agradeço, doutora Daniela, doutor Michel. Eu acho que o grande erro não está em usar a IA. O erro está em usar ela sem lastro, sem competência para aquilo, sem lastro técnico, lastro jurídico, lastro probatório. Isso é um ponto. E ali, falando um pouco do artigo, né, o plágio, o artigo chama plágio como estratégia de retaliação e a utilização abusiva da propriedade intelectual em conflitos pós-laborais. O que é isso na prática? O artigo fala que, às vezes, existe uma atividade laboral e o plágio está sendo utilizado em muitas situações como retaliação por uma discussão ali pós-laboral ou a medida da empresa perante um trabalhador que entrou com uma reclamatória trabalhista. E isso tem causado diversos danos psicológicos e financeiros a muitas pessoas. Então, o plágio, por ter uma gravidade muito forte dentro da legislação, está sendo utilizado como estratégia de retaliação. Então, é um artigo muito forte que demonstra uma realidade fática e que cruza muito ali com inteligência artificial, com inaudita altera pars, com produção antecipada de prova, que são formatos jurídicos pouquíssimo conhecidos no Brasil e que, se utilizadas indevidamente, podem causar um dano irreversível para determinadas pessoas. Tá? Esse artigo, encabeçado por mim, vem de uma experiência prática de um cliente de nosso escritório que sofreu esse abalo psicológico, chegando ao ponto de quase atentar contra a sua própria vida por causa de uma retaliação pós-laboral. Então, o plágio é tão sério, então, semelha-se plágio com utilização da IA dentro da produção acadêmica, estão fazendo uma interconexão aqui, um nexo de causalidade entre as duas, se assemelha tão grandemente com isso que é utilizado como forma de retaliação. Então, fica aqui o dever de alerta, o dever de cuidado. Se isso é utilizado como uma estratégia de retaliação, então tomem bastante cuidado com a utilização desse tipo de ferramental muito forte dentro do ambiente acadêmico. Acho que eu posso encerrar aqui, acho que eu já falei muito. Obrigado, doutora Daniela, obrigado, Michel, por mais essa oportunidade. Olha, eu quero mais. Eu acho que tem que ter a segunda parte. Doutora Denise vai falar aqui, os demais que estão aqui vai falar que tem que ter a segunda parte, porque é um tema importante, é um tema que não só envolve a questão da produção acadêmica, mas ao judiciário. A gente faz a peça através de IA, eu utilizo bastante IA em tudo, eu sou encantada pela IA, vou ser bem sincera, mas ela erra. E ela erra muitas vezes feio, de expressões que não é para ser utilizada para o juiz. Que já aconteceu isso comigo, de eu
pedi para ela fazer, eu coloco todo o prompt, e ela utilizou umas expressões que eu achei que não caberia dentro de um processo. Então, tem que ter muito cuidado. Por isso que o doutor Michel não precisa nem falar, né, que ele falou, tô com a agenda assim, vamos. Stephanie, o mesmo para você, quando você quiser, a revista está aberta também, para vir falar sobre tecnologia, para vir falar o tema que você quiser. Mas tem que ter a parte 2, eu acho. Porque foi muito bom, todo mundo aqui comentando, acho que muita gente queria também fazer mais perguntas, o pessoal ficou impressionado com a questão do mestrado, realmente se vai fazer o mestrado, eu acho que não é fácil, tá? Até um colocou aqui, né, uma mensagem da questão do mestrado, mas eu acho que é um tema que é atual, e a gente é atual e vai ser mais atual cada dia, né? Como os professores falaram, a IA tem aí o ChatGPT, tem aí um monte, mas amanhã tem mais outro que a gente não conhecia e aí está vindo aí, então é muita polêmica. E então fica aqui meu convite, eu agradeço a todos, muito comentário aqui, depois se os professores puderem visualizar esses comentários seria interessante, e boa tarde a todos. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, muito obrigado pela oportunidade.